Vamos resolver os exercícios da SPSEX. Eu gosto muito dos exercícios de provas anteriores da Forças Armadas, porque eles cuidam muito da gramática. Então, vamos começar aí. Da SPSEX 2017. Assinale a alternativa que classifica corretamente a sequência de predicados das orações abaixo. Sou um toque áspero de trompa. Primeira coisa, eu tenho que separar o sujeito do predicado. O que é que soa? Um toque áspero de trompa. Soa é o predicado. E o que sobra é tudo o sujeito. Então, aí não tem característica fora do sujeito. E para eu testar, eu posso substituir o sujeito pelo pronome reto. Ele soa. Viu aí? Então, não tem nenhuma característica fora. Na outra, os estudantes saem das aulas cansados. Então, no número 1 é verbal. Então, já foram eliminadas as letras C, D e E. Ficaram A e B. Então, o predicado é verbal. No segundo, os estudantes saem das aulas cansados. Cansados está caracterizando o núcleo do sujeito estudante, só que está fora, então é predicativo do sujeito. Só que o verbo sair não é um verbo de ligação, é um verbo de ação. Então, o predicado é verbo nominal. Já matou a questão, letra A, mas vamos falar uma por uma. Toda aquela dedicação deixava-o insensível. Sujeito, o que é que deixava toda aquela dedicação? É o sujeito. Ela deixava quem? O, que é o objeto direto. Deixava Pedro insensível, por exemplo. Então, insensível é predicativo do objeto direto. Toda vez que tem predicativo do objeto direto, o predicado é verbo nominal. Na outra frase, em Iporanga existem belíssimas grutas. Lembrando, gente, verbo existir vai ter sempre sujeito. Elas, as belíssimas grutas, existem em Iporanga. Iporanga é o lugar, elas existem onde? Em Iporanga. Então, não tem nenhuma característica do sujeito fora do sujeito. Então, não tem predicativo, o predicado é só verbal. Devido às chuvas, os rios estavam cheios. Estavam a verbo de ligação, cheios é um predicativo do sujeito, então o predicado é nominal. Eram sólidos e bons os móveis. O que eram? Os móveis eram sólidos e bons. Predicativo, verbo de ligação, predicativo do sujeito, os móveis é o sujeito. Letra A. A segunda questão é BCT do 2013, da Aeronáutica. Observe as frases abaixo. As questões de inglês estão difíceis. O que estão difíceis? As questões de inglês é o sujeito, núcleo, questões. Difíceis é um adjetivo, está qualificando as questões de inglês, só que está fora. Então, é predicativo do sujeito e o verbo é de ligação. Então, o predicado é nominal. O artista deu uma entrevista àquele repórter. Nesse caso aqui, sujeito é o artista. Ele deu o quê? Uma entrevista, objeto direto. A quem? Aquele repórter, objeto indireto. Então, o verbo dar é VTDI. Ele tem o objeto direto e o objeto indireto. Não teve predicativo nem do sujeito nem do objeto. Não tem característica fora do sujeito nem fora do objeto. Então, o predicado é só verbal. O aluno saiu do exame cansadíssimo. Cansadíssimo está qualificando o aluno, que é o sujeito, só que está fora do sujeito, então tem predicativo do sujeito. Só que sair não é verbo de ligação, é verbo de ação. Então, o predicado é verbo nominal. Então, vai da letra D. Super fácil. Número 3, CFS 2 de 2014. Coloque 1 para predicado nominal, 2 para verbal e 3 para verbo nominal. E em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Ficou realmente feliz com o resultado da prova. O sujeito está implícito.
ele ficou feliz ou ela ficou feliz, o sujeito é oculto. Com o resultado da prova. Ficou é verbo de ligação. Feliz é uma característica do sujeito que está implícito. Ele ficou feliz com o resultado da prova. Então, predicado nominal. Número 1. Então, já foram eliminadas a A e a D. Ao fim do jogo, ele saiu do campo muito frustrado. Quem saiu? Ele saiu de onde? De campo, adjunta adverbial de lugar. Muito frustrado. Muito é um advérbio de intensidade, frustrado é ele frustrado. Está qualificando, caracterizando ele, só que está fora do sujeito. Então, o verbo não é de ligação, então o predicado verbo nominal. Número 3. Os próprios habitantes fabricavam alimentos e remédios. Sujeito, os próprios habitantes. Núcleo, habitantes. Não tem predicativo do sujeito. Eles fabricavam o quê? Alimentos e remédios, objeto direto. Não tem característica fora nem do sujeito e nem do objeto. Então, o predicado é só verbal. Número 2. Então, ficou 1, 3, 2. Letra C. CFS 1/2018. Leia. A conversa corre alegre. Corre alegre. O que? A conversa. Está qualificando a conversa. Então, é predicativo do sujeito. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Sujeito. Quem tornou? Eu. Tornei o quê? Outras palavras mais belas. O verbo tornar aí é transitivo direto. Não confunda com tornar-se, que é verbo de ligação. Eu me tornei estudiosa. Ele se tornou meu amigo. É tornar-se, verbo pronominal. O tornar que apareceu aí é transitivo direto, então mais belas, então eu tornei as palavras mais belas. É predicativo do objeto. Então, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, letra A. Lembra, não se esqueça que predicativo do objeto é característica do objeto dada pelo sujeito. Eu que tornei as novas palavras, outras palavras, aliás, mais belas, certo? Número 5, CFS 2017. Relacione as colunas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Predicado verbal é aquele que não tem predicativo nenhum. Predicado nominal tem predicativo com verbo de ligação e predicado verbo nominal é aquele que tem predicativo ou do sujeito do objeto sem ser com verbo de ligação. Primeira frase, receava que eu me tornasse rancorosa. São duas frases, são duas orações. Receava / isto. Então, que eu me tornasse rancorosa, que é a frase para ser analisada. Então, eu me tornasse rancorosa. O verbo tornar-se, neste caso, é verbo de ligação, é verbo pronominal. Eu me tornei, tu te tornaste, ele se tornou, nós nos tornamos. Então, rancorosa está qualificando o sujeito eu, só que está fora, característica fora, com verbo de ligação, então o predicado é nominal, número 2. As irmãs saíram da missa assustadas. Assustadas está qualificando as irmãs, que é o sujeito, só que está fora, então é predicativo do sujeito. Aí agora analisa o verbo. O verbo sair é verbo de ação. Então, tem predicativo sem ser com verbo de ligação, então o predicado é verbo nominal, número 3. Da missa, da ideia de lugar, é adjunto adverbial de lugar. Terceira e última. Da janela da igreja, os padres assistiam à cena. O verbo assistir no sentido de ver é
está presente, então é verbo transitivo indireto. A cena é objeto indireto. O sujeito, os padres, não tem característica do sujeito e nem do objeto. Então, o predicado é só verbal. E da janela da igreja dá a ideia de lugar. É um adjunto adverbial de lugar que está deslocado, por isso que tem essa vírgula. Da letra D. A resposta, letra D. Nos tornando. Questão 6. Assinale a opção em que o termo destacado foi corretamente analisado. Todo aquele amor deixava-o insensível. Deixava Pedro insensível. Então, é predicativo do objeto. Então, essa aí que é a correta. Carlos chegou cansado. Cansado não é para ser adjunto adverbial, tem que ser advérbio, e advérbio não varia. Se eu disser Maria chegou cansada, se admite flexão, não pode ser advérbio. Então, ele é um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Está qualificando o Carlos, só que está fora do sujeito. O diretor nomeou Júlia primeira bailarina. O sujeito é o diretor, ele nomeou quem? Júlia. E primeira bailarina é o predicativo do objeto Júlia. É o diretor que fez dela primeira bailarina, que a transformou em primeira bailarina. Então, todos lhe chamavam ladrão. Predicativo, o sujeito é todos. Chamavam quem? A João, a Pedro, de ladrão. O ladrão é predicativo do objeto. Verbo chamar admite 4 construções. Posso falar chamou-o ladrão ou chamou-o de ladrão. Chamou-lhe ladrão ou chamou-lhe de ladrão. O predicativo pode vir com ou sem preposição. E todas as vezes que aparecer o verbo chamar no sentido de apelidar, vai ser um predicado verbo nominal. Clara considera Adriano inteligente. Quem é inteligente é Adriano, que Clara o considera assim. Então, Clara é o sujeito, ela considera quem? Adriano, objeto direto. Inteligente é característica de Adriano.